Escolhidos do mais tradicional. Tudo bem, pessoal? Quarta-feira, 7 horas da noite, véspera da partida de volta pela terceira fase da Copa do Brasil contra o Ipiranga. Vamos falar muito sobre esse jogo nesse vídeo aqui, fique até o final. O Botafogo tem a vantagem de 2 gols, venceu o primeiro jogo lá em Erechim por 2-0 e pode perder até por 1 gol de diferença, que ainda assim se classifica. Em caso de 2-0 para o Ipiranga, a classificação para as oitavas de final será decidida nos pênaltis. E em caso de qualquer resultado que tenha 2 gols de diferença a favor do Ipiranga, né, seja 3-1, 4-2, coisa que a gente acredita que não vai acontecer, também será decidido nos pênaltis. Sendo assim, né, não existe mais o critério de gol fora de casa. Você que chegou aqui nesse vídeo e ainda não é inscrito no canal, vou te fazer aquele pedido maroto. Caso goste do conteúdo, se inscreva no canal, senta o dedo no like e ativa aí o sininho das notificações, beleza? Dá essa moral pra gente, que tá sempre aqui, né, falando de Botafogo com vocês todos os dias. Pessoal, esse vídeo aqui ele está sendo postado por volta aí de 8 horas, né, entre 8 horas e 8 e meia, no dia anterior a esse jogo, mas caso você esteja assistindo esse vídeo aqui já na quinta-feira, então a partida será hoje, 7h30 da noite, no estádio Newton Santos. Estádio que é só nosso, né? E caso algum outro time queira jogar, que pague o aluguel, né? E aproveite o melhor gramado do Brasil, né? Ou então que reforme aí o gramado do Maracanã e jogue por lá mesmo, né, pessoal? Rapaziada, a transmissão desse jogo será pela streaming Amazon Prime, né, que agora é patrocinador oficial do Botafogo, e já estão até em negociações para prolongar essa parceria, né, até o final do ano. E na Botafogo TV a transmissão será somente com narração sem imagens. E o árbitro, né, da partida será Denis da Silva Ribeiro e o operador do VAR Adriano Midzivich, alguma coisa assim. Os portões se abrirão às 5h30, né, da tarde, 2 horas antes do jogo, né, para a entrada da torcida. Quem se classificar, né, para as oitavas de final vai ganhar aí, vai garantir uma boa premiação, né, de 3.300.000 reais. Eu até fiz um vídeo aqui há mais ou menos 2 meses atrás, aqui no canal, falando sobre as premiações da Copa do Brasil, desde a primeira fase até, né, o título, que dá aí um total de mais ou menos 92 milhões. É um dinheiro que o Texto com certeza ia gostar, e a gente ia gostar muito mais, né? Caso o Botafogo se torne campeão da Copa do Brasil, que nós vamos torcer muito. Rapaziada, tem 5 minutos que o Botafogo postou nas redes sociais dele uma informação para o torcedor do Botafogo que comprou os ingressos, né, pelo site, ou como que ele deve proceder amanhã, né, no estádio, quando ele chegar no estádio, como que ele deve resgatar o ingresso. É o seguinte, pessoal, vou estar passando aqui para vocês. Você que já adquiriu o ingresso, vai apoiar o Glorioso no jogo dessa semana, fique ligado. Para acessar o estádio, você deve, primeiro, instalar o app da Ingresse. 2. Acessar a sua conta com o e-mail utilizado na hora da compra. 3. Verificar seu ingresso na carteira do app. 4. Chegar cedo para evitar filas. Então, caso alguém tivesse dúvidas em relação a isso, o Botafogo emitiu aí, né, esse comunicado, digamos assim, para a torcida, para sanar essa possível dúvida aí de muitas pessoas. Bom, rapaziada, vamos falar um pouquinho sobre o nosso adversário de amanhã, né, desse jogo. Eles têm 3 derrotas e 2 vitórias nos últimos 5 jogos. Além da Copa do Brasil, eles também estão disputando a Série C. Nessa partida, eles não vão poder contar com o volante Lohan, que é suspenso, já é desfalque certo. E no lugar dele, Clayton deve ser o substituto.
Os jogadores Noge e Félix disputam, né, a vaga na lateral esquerda e no lado direito de ataque, o William Barbio pode ser a novidade na escalação deles. E aí a provável escalação do Ipiranga deve ser a seguinte: goleiro Kaique, Ivan, Heitor, Islan e Gustavo Noge. Clayton, Mossoró, MV ou William Barbio, né? João Pedro, Eric Farias e Rubens. Técnico Luizinho Vieira. E falando, né, sobre o nosso glorioso, o Botafogo chegou à marca de 10 jogos de invencibilidade com essa última vitória por 2-1 sobre o Bahia. Já são 8 vitórias e 2 empates com 80% de aproveitamento. Já são 5 vitórias seguidas e a gente quer chegar à 6ª vitória seguida, né, e continuar sendo o time com o melhor aproveitamento no Brasil dentre todos os times da Série A. E vamos vencer esse jogo contra o Ipiranga, não tenho a menor dúvida disso. E aí, pessoal, eu quero entrar nesse mérito da escalação do Botafogo. E foi muito falado sobre isso nos últimos dias, né? Se o Botafogo deve escalar time titular, time misto, time reserva para esse jogo. O negócio é o seguinte, isso que eu vou falar é minha opinião, tá? Sobre o que o Luiz Castro deveria fazer. E aí eu já vou pedir também a opinião de vocês, né? Qual time o Luiz Castro deve escalar de início, se ele deve poupar alguém, se ele deve poupar o time inteiro. Comenta aí, quero saber a opinião de vocês. Eu penso o seguinte, do time titular, quem estiver bem fisicamente, não estiver com desgaste físico, deve ir para o jogo. Porém, tem jogadores que, na minha opinião, que não têm entrado em todos os jogos, mas têm condições de brigar por titularidade. E esse jogo contra o Ipiranga é importante, né, para isso, dar rodagem para esses jogadores. Um exemplo deles é o Gustavo Sauer. Ele vinha sendo pouco utilizado, depois começou a jogar e jogar bem, mostrar qualidade. Mas no último jogo, né, contra o Bahia, ele não entrou nem no segundo tempo, porque ele tinha ali já o Júnior Santos e o Matias Segovia à disposição, e o Luiz Castro preferiu não colocar ele. Mas, cara, o Luiz Castro tem que saber aproveitar melhor, eu penso assim, melhor esse elenco. Mas eu não vou entrar muito nessa questão não, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Continuando aqui sobre o que eu acho da provável escalação, pessoal. Nesse jogo, tem que ter, no mínimo, um jogador titular por setor do campo, para não correr o risco do time apresentar falta de entrosamento e não se prejudicar devido a isso. Eu não concordo nem um pouco com o time totalmente reserva nesse jogo. Se o Botafogo tivesse ganhado de pelo menos 3-0, aí talvez seria um caso a se pensar, mas 2-0 não é um placar que garante classificação. O time tem que ter certa organização, né? Tem que tentar ali logo no início um gol, né, para ficar mais tranquilo e não precisar se desgastar tanto. E aí administra, né, o jogo e tendo a oportunidade de aumentar o placar, óbvio que tem que tentar fazer mais gols. Pessoal, eu queria falar com vocês também aqui que eu dei uma segurada na gravação desse vídeo porque eu estava esperando sair a lista dos relacionados, mas ainda não saiu até agora, né? Já são 7h30 e nada. Então a gente vai prosseguir aqui, né? E falando sobre isso, não deve haver muitas surpresas nos relacionados. As ausências devem ser Kaique, né, Gatito, que estão em transição, Hugo e Marçal. Nesse caso do Marçal é complicado, né, porque é um jogador importante no time e ninguém faz a menor ideia do grau da lesão, nem de quando volta. A gente fica totalmente no escuro, né?
queria eu ter essa boa surpresa na relação do Marçal, né, para esse jogo hoje. Porém, pessoal, tem uma surpresa de uma ausência que já foi informada no Fogão Net, agora há pouco, quase agora, que é a ausência do Gabriel Pires. Saiu em muitos locais aí hoje que o motivo seria o desentendimento dele, né, com o Luiz Castro, que ele estaria insatisfeito e por isso faltou treino, e o Luiz Castro barrou ele, né, que não iria relacionar ele por causa disso, não iria botar ele, né, na relação, não iria colocar ele no jogo por causa disso. Mas no Fogão Net, o Fogão Net, né, trouxe a informação de que o motivo é que a filha dele teve um problema e ele pediu a liberação para não ir para esse jogo, para poder resolver esse problema aí, né. E aí, pessoal, o motivo, né, seria essa situação da filha do Gabriel Pires. Bom, pessoal, vamos falar aqui sobre a provável escalação, né? Na minha opinião, seguindo essa lógica dos jogadores que estiverem melhores fisicamente, né, começarem jogando, e alguns que não estão sendo utilizados, mas que têm condições de serem titulares, também irem para o jogo, e os desgastados, né, serem poupados. No gol, Lucas Perry, né, o goleiro, é o que menos se desgasta durante o jogo, não tem por que não escalar ele. Dupla de zaga, Vitor Cuesta, que tem mostrado estar bem fisicamente, né? E a gente vai ter a ausência certamente a gente vai ter a ausência do Adrielson, né, que saiu com alguma coisa ali no último jogo contra o Bahia, ele foi substituído pelo Sampaio, né, no segundo tempo. Não vai para o jogo, não vai nem para a lista dos relacionados, então Cuesta e Sampaio, dupla de zaga. Lateral direito eu colocaria o Rafael, e na lateral esquerda eu colocaria o Luiz Segovia, que também pode fazer aquele lado ali, né? Ele foi contratado também para suprir uma eventual ausência do Marçal. Eu não gostaria de ver o Daniel Borges amanhã. Eu não gostaria de ver o Daniel Borges nesse jogo. Porém, eu acredito, eu tenho a sensação de que o Luiz Castro pode colocar o Daniel Borges para jogar. Mas para mim, ele deveria colocar o Rafael. E a trinca de meias, eu colocaria o Tietê, Marlon Freitas e mais à frente, Lucas Fernandes. Na ponta direita, eu começaria o jogo com o Gustavo Sauer, e aí o Matias Segovia pode entrar no segundo tempo. Na ponta esquerda, Luiz Henrique. E na frente, o Janderson. O Tiquinho é outro jogador desgastado, né? Tem jogado todas as partidas até o final, então a gente vê ali um certo desgaste físico nele durante o segundo tempo das partidas. Então poupa, né, o Tiquinho, mesma coisa Eduardo, também tem mostrado cansaço, né, uma maratona de jogos, tem demonstrado cansaço, desgaste físico, né, durante o segundo tempo. Isso foi muito visível nesse jogo contra o Bahia. Foi um jogo que ele não jogou bem, né, e foi um jogo que ele meio que sumiu durante o momento do jogo. Então, cara, e aí, se tiver que mexer ali no meio campo, tiver que tirar alguém, aí puxa o Gustavo Sauer da ponta esquerda, bota para ele jogar mais centralizado, na função que o Eduardo faz hoje, e coloca o Matias Segovia, né, na ponta direita. Se tiver que substituir o Luiz Henrique, coloca o Vitor Sá. Então é isso, pessoal. Essa é a escalação que eu acho que o Botafogo deveria começar amanhã, poupando ali, né, mesclando, porque também não pode, né, ser o time totalmente reserva e também não tem necessidade de botar o time todo titular, tem que preservar. Temos um jogo importante contra o Flamengo já nesse final de semana, e aí tem que estar todos os jogadores titulares disponíveis para essa partida. Bom, pessoal, é isso. Eu fico por aqui. Amanhã tem vídeo de novo aqui no canal, trazendo mais informações aí, né, assuntos relacionados ao Botafogo, que for surgindo de novidade, eu coloco aqui no canal. Beleza, pessoal? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, fui!